dos meus melhores eventos. Estou me sentindo em casa, à vontade, como irmão de vocês que somos, né? Filhos do mesmo Pai, porque cremos nas mesmas coisas, né? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida. Passei aos 22 anos por essa experiência que vocês estão buscando. Trocas alimentares inteligentes apoiadas pela Bíblia, portanto, sem contraindicação, né? E o tema que vamos abordar nessa noite é prescrições alimentares na Bíblia. As prescrições, você sabe, precisam de uma credencial para quem as prescreve, precisa de uma autorização legal. Quem faz prescrições normalmente fez um curso técnico, fez faculdade, mestrado, doutorado, etc. Agora, nessa noite, quem vai prescrever, ele nos criou. Ele possui a credencial de haver nos criado, né? E por isso, então, ele tem autoridade para prescrever como nos alimentar. Ele é o Criador. E a Bíblia é a palavra de Deus escrita por ele, é inspirada por ele, né? Então as prescrições alimentares são feitas por aquele que nos mantém, que é onisciente, sabe todas as coisas, né? Agora, por exemplo, ele sabe o que você está pensando, ele conhece os seus motivos, ele conhece as suas intenções de ter vindo aqui, né? Ele é imutável, não muda. Isso até é complicado para a gente entender, né? Porque nós somos tão mutáveis, tão inconstantes, e é difícil entender que um ser nunca mude em nenhum aspecto, né? E ele é absoluto, justamente porque não muda, né? Uma característica dele que nos incomoda muitas vezes, né? Nunca mais fazer determinada coisa, nunca mais ir a tal lugar, nunca mais agir de determinada maneira, né? Deus é absoluto e nos incomoda o absolutismo, porque nós achamos radicalismo, extremismo, né? Porque a nossa natureza é relativa e o ambiente em que nós vivemos também é relativo, e as nossas necessidades físicas são absolutas, são anteriores ao pecado. O pecado tornou a natureza e o ambiente relativos. E nós continuamos com necessidades absolutas e temos dificuldades em satisfazê-las por causa da nossa relatividade, né? Relativo não satisfaz o absoluto, né? E nos incomoda. Bom, as prescrições alimentares da Bíblia são seguras, por isso elas são isentas, porque elas são isentas de interesses comerciais. Deus não quer vender nada para você, Ele não quer que você se torne consumidor de nada específico, né? Então não há interesse comercial na Bíblia, que a Bíblia prescreve. Não há vícios profissionais. Deus não é um profissional de saúde. Você não precisa remunerar Deus em nenhum aspecto, né? A Bíblia, ela é isenta de erros científicos, porque Deus não erra, Deus é absoluto. O que a Bíblia orienta nas prescrições alimentares é dizer que é desatualizações científicas. O que Deus prescreveu há 6.000 anos atrás, Adão e Eva, presta atenção, é tão atual agora, em 2015, 6.000 anos depois. É isento de sofrimentos que causam abandonos. Quantos de vocês estão com vontade de repetir esse lanche? Por favor, quero ver as mãos. Só? Esperar não estou dizendo agora, né? É a pergunta, né? Comer novamente. Quantos de vocês têm vontade de repetir esse lanche amanhã, depois? Todo mundo, né? Então, o que é de Deus não causa sofrimento, é prazeroso, porque Ele é o autor do prazer. O que falta para todos nós é saber fazer as coisas certas, do jeito certo, prazerosamente. Nós normalmente sabemos fazer as coisas erradas, do jeito errado, prazerosamente, por causa da natureza pecaminosa, né?
E também o que Deus prescreve não tem incompatibilidades químicas. Não é? Não tem problema de combinação, de não funcionar bem quando fazemos as coisas certas. Não é? Tem regras para isso tudo que vocês vão aprender aqui nessa noite. A abordagem bíblica é completa. A abordagem bíblica abrange o corpo, a mente e o espírito, como veremos nessa noite. Portanto, ela é completa. Né? Se você vai num profissional de saúde, mesmo sendo religioso, normalmente ele aborda só o corpo. Preocupa só com o corpo, que é normalmente a preocupação da grande maioria. Né? E ele é formado para isso. Esses resultados confirmam a sua atualidade milenar, a atualidade da Bíblia. Se você fizer as coisas certas, vai mudar a tua vontade, porque Deus atua através da vontade. A vontade é o elemento humano sobre o qual Deus age para converter você, em todas as áreas da sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, ao usar o bem, você vence o mal e muda a vontade. Né? O que a Bíblia recomenda impede excessos. Esse lanche que você fez agora, se você comer primeiro a fruta, você não consegue comer muito pão e muito patê. Se fizer sempre desse jeito, isso vai evitar excessos, né? E evita dietas, evita sofrimentos. Cura as doenças com essa metodologia. Quem é diabético, quem é hipertenso, quem é obeso, qualquer doença. Não vou nem falar aqui de doença, porque realmente as doenças são curadas com esse processo, esse método. Controla os indicadores, triglicerídeos, glicose, pressão arterial, o próprio peso, né? Índice de massa corporal, IMC, né? E assim por diante. E o método, como já afirmei mais uma vez, é prazeroso, porque Deus é o autor do prazer, prazer lícito, prazer isento de culpa. A Bíblia também corrige conceitos errôneos sobre o Criador. Na área de saúde é muito comum as pessoas dizerem assim: fazer o quê? Foi da vontade de Deus. Está bebendo, está fumando, está se alimentando errado, e aí adoece. E quem é o culpado para essa pessoa? Deus. É um conceito errôneo. Né? Ou então, se Deus quiser, vai melhorar. Ele não faz nada para melhorar, ele não faz a parte dele. Deixa por conta de Deus. Conceito errado. Deus sabe o que faz. Muitas vezes uma situação crítica, um estado de aparente comiseração, a pessoa diz isso, mas essa atitude do que a pessoa pensa sobre Deus condiciona a conduta dela. Veja o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Como imaginou na sua alma, assim é. Então, por mais absurdo que seja o que nós pensamos, acaba sendo uma verdade absoluta para nós. Para um muçulmano, se explodir lá com a promessa que vai para o céu, ele faz isso. Para ele é uma verdade absoluta, embora contrarie os instintos mais fortes humanos, que são os instintos de sobrevivência. Então é muito importante que nós pensamos sobre Deus e sobre saúde, porque isso pode nos levar a comportamento preventivo ou não, comportamento curativo ou não. O Criador se preocupa com o que comemos e bebemos. É muito interessante, muito agradável estudar esse assunto na Bíblia desse ponto de vista, porque a gente vê que Deus está preocupado com os detalhes da nossa vida. E este verso diz exatamente isso, Isaías 55, verso 2. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Veja que Deus termina esse verso falando sobre o maior problema da humanidade no século 21, gordura. E ele está dizendo que o que é problema, se você agir segundo a vontade de Deus, vai deixar de ser problema para se tornar solução. Perceberam isso? Porque ele diz: você vai se deleitar. Hoje é uma preocupação, hoje é um problema, mas você vai chegar a um ponto que a gordura vai ser prazerosa para você, porque você não vai comer qualquer gordura de qualquer maneira. Você vai seguir critérios de Deus, que você vai aprender nessa noite. Então, dividir esse verso
capítulo 55 de Isaías, verso 2, dividi em 5 partes para estudá-lo com vocês, fazer uma espécie de exegese teológica, né? Então o Criador se preocupa em que gastamos nosso dinheiro. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E aí vamos ver o que Deus considera como pão. Por favor, respondam mesmo. Desses dois produtos, qual deles, do ponto de vista, vocês acham é pão? A água ou os refrigerantes? A água. Muito bem. Qual desses produtos foi provido pelo Criador? A água ou os refrigerantes? A água. Qual desses produtos realmente satisfaz? A água ou os refrigerantes? Qual desses produtos tem um custo menor? A água ou os refrigerantes? Qual desses produtos o médico proíbe quando você adoece? A água ou os refrigerantes? Então vocês entenderam o que Deus está falando. O que para Deus é pão? Na hora que você for comprar, na hora que você for elaborar, na hora que você for consumir, você, para ter saúde, para viver a melhor qualidade de vida, você precisa comer o que é pão, não do teu ponto de vista, mas do ponto de vista de quem? De Deus. O Criador se preocupa que obtenha saciedade ao se alimentar. Porque ele pergunta: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ou seja, Deus está dizendo para você que determinadas coisas que você come, compra, eles estão aí por aí, que é uma impossibilidade que essas coisas satisfaçam as suas necessidades orgânicas, as necessidades biológicas das suas células, né? Pode comer à vontade, que você não vai obter satisfação, saciedade com elas. É isso que Deus está dizendo, né? E por que isso é importante? Porque a saciedade é uma limitadora biológica da fome, é uma limitadora natural da fome. Você coloca esses alimentos que trouxemos aqui nessa noite e diante de uma pessoa que tem hábitos comuns e orienta o modo correto dessa pessoa comer, porque não basta comer o alimento correto, tem que comer do jeito certo, né? Então dá a orientação como foi feita nessa noite no início da refeição, e daí você vai lá e come e percebe que não consegue comer muito, exagerar, porque sacia, porque satisfaz, né? Então é dessa forma que você vai conseguir bons resultados, né? As alternativas humanas inventadas pelo ser humano, elas são menos eficazes. Disciplina, que não temos 24 horas por dia, todo dia. Alguém aqui é disciplinado todo dia, a vida inteira? Não é. Eu também não sou. Força de vontade, alguém tem força de vontade todo dia, a vida inteira? Também não. Determinação, ninguém é determinado 24 horas por dia, todo dia, né? São as alternativas humanas, e quando você não consegue, o profissional de saúde culpa você, quando na verdade o erro está no método e não na prática do paciente. O Criador se preocupa que dê atenção ao que é importante. Isaías 52, a terceira parte: ouvi-me atentamente. Nós temos muita dificuldade, mas muita mesmo, de ouvir atentamente o que Deus fala. Nós ouvimos o político, nós ouvimos o cônjuge, nós ouvimos o professor na escola, nós ouvimos o parente, o amigo, mas Deus, nós temos extrema dificuldade de ouvir com atenção, né? E ele diz aqui: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria ao sexo ilícito, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Então nós precisamos prestar atenção no que Deus fala, né? Por isso que é importante você estudar esse assunto na Bíblia. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Nós temos tendência sempre a nos desviar do que é de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Hebreus, né? Então o Criador faz uma coisa muito importante que você começa a aprender nessa noite. Ele localiza onde estão os meus problemas, os nossos problemas. Ele diz: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nossos problemas não estão fora de nós, como nós tentamos dar um jeitinho, né?
colocar um rouge, colocar um batom, colocar um creme, usar shampoo, né? Usar uma cinta para apertar a barriga, para ficar menos evidente, e por aí vai, né? Fazer uma aplicação para curar uma varize, né? E assim por diante. Mas os problemas estão dentro. Presta atenção qual é a providência de Deus para os problemas que estão dentro de nós. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque este, o reino de Deus, está lá onde? Dentro. Percebeu a providência de Deus para você? Se o problema está dentro, a solução tem que estar também aonde? Dentro. Por isso que o certo não são procedimentos invasivos para curar as doenças. O certo é agir como Hipócrates, o pai da medicina, que dizia que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Por quê? Porque o remédio age de dentro para fora. O problema do colesterol está dentro, o problema dos triglicerídeos está dentro, o problema da glicose está dentro, o problema da pressão alta está dentro, o problema do ganho de peso está dentro. Então é preciso que o reino de Deus esteja dentro. Nós vamos aprender nessa noite como o reino de Deus vai fazer por nós o que nós precisamos, através do que comemos e bebemos. Os alimentos tratam a saúde e a beleza de dentro para fora, diferente dos cosméticos. A maioria é despreocupada com a sua ecologia interna. Sequer cogita que os seus intestinos funcionam como uma lixeira retentora de novos dejetos todos os dias, e que esta retenção é causa comum de doenças. Então, você come muitas vezes e quase nunca evacua. Cada refeição deve formar um bolo fecal. Isso a maioria não vivencia, Estou dando o exemplo da importância da ecologia interna funcionar bem e você ter saúde interna. Então, para começar a caminhada, conheça um resumo dos alimentos prescritos pelo Criador. Estão aqui fotos bem preparadas: as frutas, os legumes, as verduras, os cereais integrais, os tubérculos, as oleaginosas. Oleaginosas são um grupo menos conhecido da população. Os feijões, os temperos não industrializados e as fontes de açúcar. E aqui não tem nenhum adoçante químico, Muito bem. Então o Criador adverte: se alimente do que é saudável. Tudo isso que mostrando aqui é saudável, Tem um modo certo de comer. Então ele diz: comei o que é bom. Mas aí você olha para tudo ao redor e fala: mas tudo está poluído, contaminado, envenenado com herbicidas, com agrotóxicos, com aditivos alimentares. E aí, ainda existe alguma coisa boa? Você pergunta, você questiona, E veja Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, Deus aqui faz a primeira prescrição alimentar. A primeira. E ele diz aqui, ele coloca aqui 2 grupos alimentares apenas. 2 grupos. Isso aqui foi antes do pecado, quando Adão e Eva residiam no jardim do Éden. E esses grupos são sementes e fruto. Frutos e sementes. E nós vamos agora dissecar, estudar esses 2 grupos antes do pecado. O primeiro grupo de sementes são os cereais integrais: arroz, trigo, aveia, milho, cevada e centeio. Podemos colocar aqui lua também, que é um cereal importado, produzido nos Andes. E a proporção de alimento, desses alimentos em cada refeição, um alimento até 3 desse grupo por refeição, porque quanto maior for a variedade na refeição
a digestão se torna mais complexa, mais difícil, também mais calórica, né? Então, a proporção seria, a tolerância seria 3 alimentos numa refeição, 3 cereais, o ideal seria um apenas, né? Vou repeti-los: arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio e quinoa. E a proporção é 30% da refeição matinal e do almoço, ou 50% da última refeição, lanche vespertino, que deve substituir o jantar. Quais são os erros que a maioria comete em relação aos cereais? Sempre vou abordar com esse foco, mostrando o que Deus recomenda e os erros cometidos, para haver correções. A maioria come ingere de cereais refinados, e aqui está o arroz branco, refinado, né? Estes são 3 tipos de arroz integral. O mais consumido é o último, que tem uma tonalidade amarronzada, né? Os outros 2, o intermediário e o superior, são pouco conhecidos e pouco consumidos, e eles possuem características para curar doenças, esses 2 superiores, né? Porque possuem nutrientes diferenciados, são mais caros, têm uma procura menor, oferta menor também. O pão branco é feito de farinha branca, cereal refinado, né? Quando o ideal é você consumir cereal integral, como você fez nesta noite, pão integral. Quando você faz careta para esses alimentos, como muita gente faz, você já viu isso acontecer, né? Você está fazendo careta, ou a pessoa que fez a careta está fazendo careta para a saúde, e automaticamente na rotina dela vai ter facilidade de sorrir para a doença. Porque não dá para sorrir e fazer careta ao mesmo tempo, né? Isso é impossível. Então, o comportamento é que vai ditar saúde ou doença. Em relação às leguminosas, que são os feijões, devem constituir 20% apenas do café da manhã e do almoço, não devem ser ingeridas à noite. As leguminosas, que são feijões, né? Então você vai pensando aí o que você faz de errado, né? Você janta e come feijão, já tem um erro identificado, né? Um outro erro. Então, 20% da refeição, apenas café da manhã e almoço. Mas vou comer feijão de manhã? Se você fizer um patê desses, por exemplo, que tem ervilhas, é um tipo de feijão. Se for de leite de soja, é feijão, né? O que demanda essa diferença é a forma de preparar, né? E aqui está a identificação de um erro alimentar em relação a feijões: repetição do mesmo feijão excessiva. Então, vai lá no supermercado e compra sempre o feijão. Que feijão vocês costumam consumir? Carioquinho, né? Cada despesa que faz, compra feijão carioquinho, e só come feijão carioquinho, quando tem uma variedade enorme de feijões para comer. E cada tipo de feijão tem um grupo específico de nutrientes que o seu organismo precisa. O outro erro é desbalanceamento junto com cereais. Muita gente reclama quando come feijão, tem gases. Tem gases porque mastica pouco e come mais feijão do que cereal. Se comer menos feijão e mastigar bem, além de não tomar líquido com as refeições, também não vai ter gases, né? Agora, em relação às frutas, né? Estamos aqui novamente com o verso de 29, das frutas. As frutas são esses alimentos que vocês conhecem, que tem uma variedade enorme no Brasil. O Brasil produz a maior variedade mundial de frutas do mundo. Então, quais são os erros cometidos pela maioria em relação às frutas? Só ingere na forma de sucos. Aí adoça, coloca água, coa e joga as fibras no lixo e perdeu a maior parte, né? Ou então ingere como sobremesas. Ou então somente como vitaminas. Aí adoça, mistura muita coisa junto, ingere sem mastigar, sem salivar e tem azia. Ou então, para acalmar a consciência, sorvete de fruta, né? Ou ainda sucos industrializados, que tem mais açúcar do que nos próprios refrigerantes. Sabiam disso? Né? Então o ideal é comer a fruta como vocês comeram a maçã. E a proporção ideal da refeição é que seja a
para adquirir esse hábito de comer a metade, o ideal é que não tenha outros alimentos na mesa, diferente do que fizemos aqui. Não fizemos dessa maneira aqui porque havia uma orientação específica e há um problema de tempo, por ser anterior à palestra. Se houvesse mais tempo, colocaríamos só as maçãs na mesa e depois colocaríamos o pão e o patê. Então você tem que agir assim na sua casa para comer mais frutas, né? Coloca só as frutas na mesa e depois de comer as frutas dos demais alimentos. Um outro erro é fazer saladas de frutas com muita variedade. O ideal é fazer salada de frutas só doces ou só ácidas, não misturar frutas doces com frutas ácidas, e a tolerância de 3 alimentos, apenas 3 frutas por grupo. Vai fazer uma salada de frutas só de 3 frutas diferentes, não mais do que 3. O outro grupo de frutos são as oleaginosas: amendoim, castanha do Pará, azeitonas, amêndoas, macadâmia, semente de girassol, pecan, pistache, castanha de caju. São as 9 frutas oleaginosas aqui identificadas. Esses alimentos contêm a melhor proteína com qualidade biológica que existe, né? E o erro em relação a esses alimentos que os profissionais cometem é proibi-los quando alguém precisa emagrecer, porque alegando que eles são altamente calóricos. Mas nosso organismo precisa de gordura mesmo durante a dieta. E quando não ingerimos gordura, nós começamos a ter compulsão, ansiedade, e isso faz com que abandonemos o problema, né? O outro erro é que, enquanto proíbe o que é bom, libera o que faz mal, que são as carnes brancas, constituídas por células mortas, ricas em colesterol e agentes patogênicos. Agentes patogênicos são o vírus, bactérias, micróbios, germes, fungos, parasitas, protozoários. São aquilo que nossos olhos não veem, mas que estão em toda parte, e que quando comemos o que é morto, são células mortas ricas nesses agentes patogênicos. E a nossa capacidade de sujar o ambiente do corpo é maior do que o organismo de limpar. Rins, intestinos, por exemplo, são órgãos excretores, têm uma capacidade menor do que a nossa de ingerir. Após o pecado, o Criador suplementou o cardápio, porque Adão e Eva iriam cuidar do jardim, iriam transpirar, iriam cuidar da terra, iriam cansar. Isso não acontecia antes do pecado. E ao perder mais nutrientes através do suor, eles precisariam repor mais. E essa reposição ele recomendou em Gênesis 3,18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Erva do campo agrupam legumes e verduras que devem ser 50% do almoço, na forma de salada. E o erro em relação aos legumes e verduras que a maioria comete é repetir sempre apenas 2 alimentos, um fruto que é considerado legume e o outro que é uma verdura. O legume, fruto considerado legume, o tomate, e a verdura, o alface. Aí as pessoas comem, um dia comem alface com tomate, e no outro dia comem tomate com alface. Não é? Como se houvesse só esses alimentos. Aí diz assim: meus filhos não gostam de salada. Eles não gostam de uma repetição excessiva. Se você fizer variedade e colocar patê, ou um molho gostoso, um creme gostoso, não industrializado, feito em casa, com a bênção de Deus, com criatividade, você vai perceber que eles vão comer muita salada, porque nós não somos carnívoros, nós somos herbívoros, ok? O outro erro em relação às saladas é o uso de temperos industrializados, né? Eu como muita salada. Você vai ver como é que o cidadão come aquela salada, um monte de salada, ele enche de ketchup, de vinagre, né? De temperos sazon, esses temperos industrializados. Daí vai ter fermentação, porque esses produtos eles não promovem a saúde, eles não existem para promover qualidade de vida, eles existem apenas para dar sabor, né? E aí sem nenhum critério nutricional preventivo. O outro grupo de alimentos que
funciona como complemento após o pecado, são os tubérculos, naquele termo de Deus em Gênesis 3,18, erva do campo, né? São tubérculos, estão embaixo da terra, mandioquinha, mandioca, batata, né? Cará, inhame, e a proporção deles é a mesma dos cereais. No café da manhã e no almoço são 30%, e no lanche que substitui o jantar 50%. Então é gostoso, por exemplo, de noite você comer uma maçã com uma batata assada, pode ser na forma de purê, né? Ou a batata mesmo, né? Então você está fazendo uma refeição leve, com controle calórico, e não está sofrendo, não está passando fome. Os erros que a maioria comete em relação aos tubérculos são consumi-los fritos e misturar com cereais. O prato típico brasileiro é arroz, feijão, batata frita, tomate, alface e carne. Eu vou dar uma ideia de prato típico diferente daqui a pouco para vocês, né? Então, quando comer cereal, não coma tubérculo. Quando comer tubérculo, não coma cereal, porque eles são concorrentes como nutrientes, e um tem digestão rápida, no caso dos tubérculos, outro tem digestão lenta, no caso dos cereais. Isso provoca fermentações por causa do tempo das enzimas durante a digestão. Agora, esses alimentos que vimos até agora, Deus faz uma avaliação deles. Não é o vosso servo, não é um médico, não é um nutricionista, não é um psicólogo, não é um cientista famoso. Quem faz essa avaliação é o próprio Deus. Ele diz em Gênesis 1, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E aí você pode voltar lá para Isaías 55, verso 2, que nós estudamos em algumas partes, e ele diz: comer que é bom. E às vezes ele diz: mas está tudo poluído, contaminado, parece que não tem nada bom, mas ele está dizendo que é bom. Ele diz: olha, tal ano, se fizer isso ou aquilo, se acontecer isso aqui, vai deixar de ser bom. Não, ele diz que é bom hoje também. Isso é eterno, Deus não muda. Sabe por que é bom o que Deus faz? Porque Ele colocou os intestinos humanos células de separação que são inteligentes. E essas células de separação sabem o que faz bem e o que não faz. Não importa se elas têm agrotóxicos, se elas têm herbicidas, não importa se elas têm aditivos, as suas células de separação vão identificar e vão separar para evacuação. E isso não vai chegar à corrente sanguínea, desde que vocês comam dessa maneira como vocês acabaram de fazer no lanche. Por quê? Porque os alimentos crus, eles são alcalinos, e os demais alimentos são ácidos, e isso produz equilíbrio ácido-alcalino no ambiente dos intestinos. E essa é a condição básica para que as células de separação identifiquem com eficácia máxima o que é sadio e o que não é. Quando você come mais alimentos ácidos e menos alcalinos, como faz a maioria, você tem prisão de ventre. E a prisão de ventre, a retenção de fezes, faz com que você fique enfesado, mal-humorado, empachado, e as células de separação ficam confusas nos seus intestinos. Elas acabam absorvendo o que deveriam eliminar e acabam eliminando o que deveriam absorver. E daí adeus qualidade de vida. Aí tudo vai ficando complicado. Ok? Então Deus diz que é bom mesmo. Não tem época para ser bom, não tem quando deixar de ser bom. Deus nunca se desatualizou e nem vai se desatualizar, creia nisso. O Criador promete que você terá a gordura certa no lugar certo. É um sonho, né, para a maioria das pessoas. Que sonho. Mas Ele está prometendo, e a vossa alma se deleite com a gordura. Final de Isaías 55, verso 2, né? Então os teus instintos pedem a gordura certa no lugar certo, como
como vocês estão vendo, a gente olha essas coisas, tanto o homem como a mulher, olha assim, não quer tirar mais o olho, quer ficar parado, né? Não é assim com vocês mulheres também? É bonito, beleza atrai, não é? Tem mais, né? Tudo bonito e real, não é maquiagem, não é Photoshop. E essa aqui? Esta é a gordura errada. Esta é a gordura errada. Esta é a gordura errada. Está escondida, você não está vendo, mas ela está presente no alimento e é errada. Por quê? Porque produz este efeito. Porque produz este efeito. Porque produz este efeito. Porque produz este efeito nas suas coxas. A gordura errada obstrui a circulação do sangue por causa do colesterol que vai aderindo às paredes, vai formando placas, não é? Vocês vão ver imagens daqui a pouco sobre isso. As varizes começam a aparecer porque os vasos vão se dilatando, a pressão arterial aumenta, você vai se tornando hipertenso por causa da gordura errada que come velho. Isso é fácil perceber na ponta dos dedos. Se você tocar gordura vegetal e numa outra mão colocar gordura animal, você vai ver que elas são completamente diferentes. Uma não gruda e não adere, e a outra gruda, adere e impregna. E isso acontece também ao lavar os utensílios na pia da cozinha. E isso que acontece na pia da cozinha com os utensílios pode ser a diferença entre estar vivo ou morto. Simplesmente essa diferença. Nós temos 96 mil quilômetros de vasos. Se você colocar todos os seus vasos sanguíneos assim em fileira, linha reta, vai dar 96 mil quilômetros. Imagina a quantidade. E eles têm isso aqui que você está vendo: calibre maior, e como uma árvore, esses calibres vão diminuindo até se tornar invisíveis. Mais da metade desses 95 mil quilômetros de vasos tem calibre inferior até 30 vezes um fio de cabelo. E tem que circular sangue. E são exatamente eles que se relacionam diretamente com as células, que são o local onde ocorre a saúde da doença. 100 trilhões de células que constituem o corpo humano. O local onde ocorre a saúde da doença. E aqui você vê um exemplo da gordura. O que ela faz? A gordura e o colesterol. Você vê à esquerda, você vê um vaso completamente desobstruído, e à direita você vê obstruções de colesterol, né? E agora você vai ver um vaso que tem obstruções de colesterol e também de gordura. Então a molécula de gordura vai fazendo com que o sangue fique viscoso, denso, e ele tem muita dificuldade de circular. E nas arteríolas, que são mais da metade dos vasos, que tem calibre inferior até 30 vezes um fio de cabelo, então nessas condições o sangue não circula. E daí você é um hipertenso, né? E tem dormência nas extremidades, e tem grupos de células mortas nas mãos, na testa, nos pés, aquelas manchas chamadas senis. Porque o oxigênio, nutrientes não chegam por causa da obstrução por gordura errada. E daí você vai ser levado um dia para uma mesa de cirurgia que vai acontecer isso aqui com você. Essa violência. Abriu o peito, né? Gordura errada. E Deus identifica também que não é bom, que é errado. Na Bíblia diz, em Levítico capítulo 3, verso 16: e o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Determinadas partes das ofertas que representavam Jesus Cristo, que viria como Salvador do mundo, a manifestação de fé do pecador no santuário não era essa como você faz: você se ajoelha, pede perdão e é perdoado. A gente sente que isso é verdade. A manifestação de fé do pecador era colocar
seus pecados, e ele aprendia: eu peco, mas quem morre é você. E isso para uma pessoa sadia, normal, não era agradável. Eu pequei, mas quem ia morrer foi um animal que não tinha nada a ver com o meu pecado. Então a tendência era de evitar o pecado. E esse pecador aprendia que viria um Salvador. E quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E determinadas ofertas, o sacerdote e o sumo sacerdote compartilhavam da oferta do pecador e comiam parte da carne. Mas a instrução de Deus é que não podia ter gordura. Gordura animal. Porque gordura animal faz o que com a gente? Mata. E o Deus da Bíblia é um Deus que quer que a gente viva. Vamos continuar. Levítico 3,17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. E agora eu vou falar de maneira mais clara ainda: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de porco morto, da gordura dilacerada por feras, para toda a obra, mas de maneira nenhuma comereis. Levítico 7, 23, 24. Quer fazer qualquer coisa com gordura? Passar na parede, no sapato, fazer sabão, pode fazer. Pode fazer qualquer coisa, menos o que? Comer. E quem está falando isso não é Augusto Fajardo, é Deus. Os cereais integrais contêm a gordura certa. Então você vê no mercado ali óleo de arroz, tem gordura no arroz. Óleo de germe de trigo, tem gordura no trigo. Óleo de milho, tem gordura no milho. Gordura boa, gordura que o corpo identifica e assimila, circula e não mistura vasos, gera e mantém a vida com qualidade. Os feijões têm gordura, óleo de soja, por exemplo, né? Os feijões de modo geral têm gordura, óleo de grão de bico, óleo de que nós comemos aí no patê, ervilha, né? Tem gordura. As oleaginosas contêm a gordura certa, tem uma gordura nobre, porque vem acompanhada da melhor proteína, e são alimentos hermeticamente fechados. Né? Você já conhece como vem a castanha do Pará? Como é para quebrar a castanha, tirar a castanha lá de dentro, como é difícil, tem que ter um martelo, tem que ter um quebra-nós, um negócio difícil de tirar. Então esses alimentos vêm hermeticamente fechados, porque eles são nobres, eles têm a melhor qualidade de gordura e proteína de toda a natureza, né? Bom, mas aí agora, o que eu faço? Até hoje eu comi gordura o pior possível, estou acostumado a comer todo dia, gosto disso, amo isso, com carne, gordura, tem que ser gordurosa a minha comida. Como é que eu faço agora? Você tem que tirar a gordura errada dos seus vasos, para você deixar de ser hipertenso. Coma frutas em 50% do café da manhã e do almoço, e daí você vai tirar a gordura de lá dos vasos através das fibras hidrossolúveis das frutas, que só as frutas contêm. Hidrossolúveis, se você diz, diluem em água. As demais fibras diluem em gordura, são lipossolúveis. E onde elas vão se diluir? Especialmente na corrente sanguínea. 70 a 75% do sangue é água. Por isso que a cardiologia apoia o vegetarianismo, porque a cardiologia trata os seres humanos no seu pior momento crítico, resultado dos erros das demais especialidades. Né? Muito bem. Para motivar a obediência, porque vocês estavam aprendendo, Deus faz algumas promessas. Êxodo 23, 25, lemos aqui domingo à noite, né, pastor Gilson? Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei de vós as enfermidades. Mas presta atenção no começo do verso: servireis ao Senhor. Primeira coisa é obedecer. Quando é que você serve ao Senhor? Quando você obedece.
distrair, né? Não vai obedecer, Deus não vai poder abençoar, que você come e bebe, porque Deus não abençoa qualquer coisa. E daí não vai tirar as enfermidades, porque não é abençoado, não é o que Deus prescreveu, você acabou de ouvir. Você prefere fazer a sua vontade, comer o que você gosta, sem se importar com o que Deus diz, né? Agora, se você ouvir Deus, você vai poder pedir ajuda para Ele. E sabe o que vai acontecer? Que eu vejo acontecer com todas as pessoas que fazem isso, que adotam essa atitude, o céu se mobiliza para ajudá-los. Vocês creem nisso? Sabe o que é o céu à sua disposição? Qualquer mínimo aceno da sua parte para fazer as coisas certas, o céu corre na tua direção. E a prova disso qual é? Jesus morreu para tornar isso possível. Você crê nisso? Uma outra promessa: na tua longa viagem te cansaste, mas não dizes não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não adoeces. Por quê? A viagem ficou longa, a longevidade aumentou. No ano de 1900, segundo o IBGE, a longevidade brasileira era de apenas 45 anos. Hoje passa de 79 para as mulheres, 72 para os homens. Ficou longa. Então isso gera cansaço, porque as condições pioraram a viagem. Mas para pessoas como vocês que vieram nessa noite aprender, né, vocês estão dizendo que há esperança. A situação pode não ser boa, pode ser desastrosa, catastrófica, mas há esperança, porque vocês estão crendo na palavra de Deus, estão buscando a palavra de Deus. E diz aqui: o que buscavas, achaste. Você não vai buscar em vão, você vai encontrar. E daí, por isso você não adoece. Por isso, promessa de Deus, palavra de Deus. Mais promessas. Essas promessas foram cumpridas no Salmo 105, 37. Nós veremos essa passagem no domingo. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo, entre 3 milhões de pessoas. Mas eles comiam um só alimento, era o maná, que caía do céu de domingo a sexta, e na sexta caía em dobro para não pegar no sábado. Mas eles não estavam satisfeitos. E agora eu vou explicar para vocês crises alimentares do povo de Israel, que são também as nossas crises. Como Deus resolveu as crises do povo de Israel, e como Ele vai resolver a tua crise também. Porque vai resolver a tua crise, porque primeiro Ele resolveu a minha. Aos 22 anos de idade, eu tinha prescrição de 2 cirurgias, eu era gordo, eu tinha segunda gastrite. Durante algumas semanas, fazendo as coisas todas certas de uma vez, fiquei trêmulo por algumas semanas, mas a grande vantagem é que eu me senti bem desde o começo e nunca mais tive sequer uma gripe, um resfriado, emagreci, curei a gastrite e não fiz as cirurgias. Então eu creio nesse poder. Então vamos estudar a história de Israel. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido com o Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem dá carne comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos bebidas, dos melões, dos paus, das cebolas e dos alhos. Números 11:5. A comida era temperada, era forte, carne à vontade, comia igual bicho, pegando assim direto na panela, com a mão, sentado no chão. Eram escravos, eram analfabetos,
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Referiam-se ao maná. O brasileiro come arroz e feijão todo dia e não enjoa. Por que eles enjoaram de um alimento todo dia que não era vegetal, não era mineral, não era animal, era celestial? Foi o período que um grupo específico de seres humanos se alimentou melhor em toda a história da humanidade. Comia dele, alimento que caía do céu, era de Deus, não passava por nenhum processo humano. Qual a solução do Criador para crises alimentares israelitas? E a solução para você também e para mim. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem dá carne a comer, pois somos bem do Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis delas. Qual é a solução de Deus para comer, quando a gente tem muita vontade de comer o que faz mal, o que é errado? Qual é? Enjoar. E isso aconteceu com os israelitas. Se a gente lê o texto e faz as contas pelas medidas da Bíblia, havia lugares do território de Israel que havia 2 metros de carne. Eles não tinham geladeira. Eles salgaram a carne e deixavam lá para comer. Ele disse que ia comer mais de um mês, até sair pelo nariz. Enjoaram. Porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Ora, estavam deixando a escravidão, estavam indo para uma terra que, nas palavras da Bíblia, manava leite e mel. Os espias trouxeram um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens. Um cacho de uva dessa terra. E o povo não queria ir para lá só porque queria comer carne. Esse é o ser humano, esse é você, esse sou eu. A solução seguinte, depois que você passa por esse processo que aconteceu com o vosso servo, que você fala: nojo. Agora você talvez ame, você morra, queira morrer por causa daquilo que faz mal. Fica desesperado, fica trêmulo, saliva a boca por causa daquilo que faz mal. Mas um dia, se você se colocar no nome de Deus, você vai ter nojo disso. Promessa de Deus, olha o que ele diz: e ali vos livrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos, porque vos contaminastes. Sensação de estar contaminado, sujo. Isso dá nojo, né? E tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Isaías 20, 43. E sabe o que as pessoas me dizem quando passo pelos meus programas? Professor, o que o senhor fez comigo? Porque olha aquelas coisas lá que eu era maluco, desesperado por ela, não tenho vontade nenhuma de comer. Pior, estou tendo nojo agora. Sabe qual é a diferença, irmãos? Isso que vocês estão ouvindo. A diferença é que isso aqui não é humano. Isso aqui é o quê? Divino. Porque nós não estamos estudando um livro humano. Nós não estamos estudando uma invenção humana. Nós não estamos estudando uma opinião humana. Nós estamos estudando a opinião de quem? De Deus. Quantos crentes? Amém? Todas as vezes na história da humanidade que Deus falou, o ser humano se sentiu pequeno, fraco, incapaz. Vamos ver agora a opinião de 2 personagens bíblicos muito importantes. Um deles, primeiro, Asaf, que era o regente do coro do templo na época do rei Davi. Ele era músico. E como todos os músicos, ele era muito sensível. Ele viu o que a maioria não via, não veio, sentiu o que a maioria não sente. E ele escreveu sobre essas crises alimentares do povo de Israel. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao
tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Ora, Deus não está querendo dar carne. Imagina, ele vai dar carne para 3 milhões de pessoas. De onde vai vir carne aqui no deserto? Olhava para um lado areia, para o outro lado areia, para o outro lado areia. E eu sei que é isso que eu trabalhei no deserto do Iraque, por 4 meses. Você olha para um lado areia, outra areia, outra areia. E onde que vem alguma coisa boa aqui? Não tem como. E de vez em quando vinha dar uma tempestade e ficava escuro de noite, ao longo do horário do dia. Aí tinha que parar, ficar parado e esperar, porque a gente perdia a noção de direção. Tudo escuro, tempestade de areia. Então de onde vai vir carne aqui? De onde vai vir comida aqui? Era a falta de fé. Porque o ser humano se acostuma com as coisas, ele se apodera das bênçãos. Tinha uma coluna de fogo de noite para guiar. Tinha uma nuvem durante o dia para velar guardar do sol. Tinha a comida que caía de manhã na porta de casa, com exceção do sábado, mas caía na sexta-feira em dobro. Não é? Não havia inimigos que vencessem o povo. Bordava água da rocha. A sandália não gastava, a roupa não gastava. Por 40 anos. Está na Bíblia isso. É igual aumento de salário. O trabalhador ganha um aumento, está ganhando pouco, que bom, me deram aumento. Daqui a pouco ele vai pedir de novo aumento, porque ele aumenta a despesa, né? Daqui a pouco está achando que está ganhando um pouco de novo. E se apropriou da bênção. Os israelitas faziam isso, né? Muito bem. Ainda que mandar as altas nuvens e abriu as portas dos céus e choveram sobre eles maná para comerem, e lhes deram do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Pão dos anjos, trigo do céu, comida a fartar. Mas eles achavam isso pão vil. Eles queriam carne, que é morto, que obstrui os vasos, que mata. Agora a opinião do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que estava errado, não é Asaf, é Paulo, que disse isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 5 em diante. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Irmãos e amigos, cuidado com a maioria. A maioria nunca esteve com a razão na história. Você estudar a história, não creia na maioria, porque a maioria não pensa. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Se cobiçaram é porque Deus não deu para eles, não era para comer. O que Deus deu, eles não queriam. Não seria cobiça, não seria pecaminoso. Não vos façais dois idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Eles tinham o costume de comer, beber e fazer orgias. É esse o termo, folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, caíram num dia 23 mil, isso num povo que não tinha um doente. Num dia só morreram intoxicadas 23 mil pessoas quando comeram as codornizes no deserto. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras estão escritas para o juízo nosso, para quem já são chegados os filhos dos séculos. Então tudo isso está escrito para ajudar você e a mim, para a gente não fazer igual, para a gente não cair nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas e tentações. Não é? Essas histórias evidenciam somente um fato: Deus não aprova as carnes como alimento. Ouvi isso aqui, né? Terrível. Uma paulada assim. Deus não aprova, não aprovava. E hoje, para ele aprovar, teria que haver ou mudança nos animais, estarem mais sadios, ou o ser humano ter um corpo mais resistente às doenças. Aconteceu uma das duas coisas, ou as duas juntas? Sim ou não? Temos mais resistência às doenças hoje, sim ou não? Não. A longevidade está maior através de antibióticos, anti-inflamatórios, cirurgias, nunca por resistência às doenças.
Eles estão vivos também por causa de antibióticos, de vacinas, né? E se você conversar com um veterinário, ele vai contar coisas terríveis para você sobre os animais que são abatidos. O que fazer? O que fazer? Primeira providência que você precisa adotar: você precisa parar de utilizar armas brancas contra armas atômicas e armas eletrônicas. Estou usando aqui uma linguagem figurada. Se você quer vencer os hábitos errados, você precisa se armar do que realmente é arma poderosa. As armas atômicas e as armas eletrônicas, elas são tão poderosas que elas são invencíveis. Você vê um avião desse aqui lançar um míssil teleguiado a milhares de quilômetros de distância num prédio, e ele vai lá e derruba o prédio inteiro e mata todo mundo que está lá, a milhares de quilômetros. Tudo teleguiado, isso dá para ver certinho. Ou então uma bomba atômica, como foram lançadas 2 bombas em Nagasaki e Hiroshima, e os efeitos estão até hoje lá. Gente morrendo de câncer, e morreram as pessoas, muita gente morreu nessas bombas, né? E nós também, estou aqui fazendo uma analogia, uma comparação, né, com relação a tudo que faz mal, contra todas as coisas que nós somos impotentes, somos fracos, se não estivermos acompanhados do poder de Deus, se não seguirmos uma técnica, uma estratégia bem definida com o poder de Deus para sermos vencedores. Ficaremos pelo caminho, seremos derrotados. Você é impotente contra essas coisas. Veja bem essas imagens. Esta imagem é granola com chocolate. As coisas boas estão recebendo a adição que faz mal. Granola com chocolate. Isso aqui é pão integral, 14 grãos segundo a embalagem. Então, porque os publicitários sabem que o ser humano gosta de quantidade muito mais do que qualidade, então eles colocam lá na embalagem 14 grãos, com uma tolerância para uma variedade de alimentos. Seria de quantos alimentos? Eu falei mais uma vez? 3 e 14. Mas quem não tem noção de nutrição, quem gosta só de quantidade, vai comprar lá na gôndola que não tem nem numeração de grãos, definição de grãos, já logo esse 14, nossa, 14 deve ser bom, né? Logo compro 14. Ou então as embalagens. Você vai no supermercado, vê as embalagens, tem alguns que dá vontade de comer a embalagem. É verdade ou não é? O que mais? Variedade. Nunca tivemos tanta variedade de alimentos, tanta oferta de alimentos. Né? Ninguém é potente contra essas coisas. Ninguém consegue pensar essas coisas sozinho. Você não se imagina vivendo sem o que mais gosta. Essas coisas que eu mostrei. Que sentido há em viver sem o que eu gosto? É lógico fazer essa pergunta. Nós somos seres inteligentes. Não podemos sair por aí fazendo qualquer coisa, de qualquer maneira. Temos que questionar as coisas, temos que saber o que estamos fazendo. E a psicanálise diz que a vida humana pode ser resumida consciente ou inconscientemente à busca do prazer e à fuga da dor. Se eu não oferecer algo prazeroso para você, você não quer. Se não reduzir a sua dor, você não quer. Ou forneço prazer, ou tiro a dor. Senão não funciona para o ser humano. Né? Esse é o resumo da vida humana. O que fazer? Nós vamos estudar agora uma solução de Deus para esse problema, para esse processo. Jeremias capítulo 15, verso 19. Vamos estudar algumas partes também. Porque assim diz o Senhor: se tu voltares, quem precisa voltar é porque deixou o lugar que não devia ter saído, porque está distante, porque está longe. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim.
Se apartares do precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Deus está tão preocupado com esse processo, Ele conhece tanto a você e a mim, que Ele está tratando até mesmo neste verso aqui dos relacionamentos sociais. Eles e você e eles. Relações sociais, que são muito importantes para todos nós. E nós vamos tratar disso agora, né? Esse programa de Deus é completo. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. Por que é importante você estar diante de Deus? Viver diante de Deus. Preste atenção na experiência dos discípulos, porque diante dele será difícil você pecar contra a saúde, né? Marcos 9:33. Chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estavam discutindo pelo caminho? Estavam brigando entre eles, porque onde tem gente tem problema, tem competição, né? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E para disputar, para brigar entre si, eles se distanciaram de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Sabe por quê? Porque não é possível pecar na presença de Deus. Por isso que Deus diz no verso: estarás diante de mim. Se você escolher nessa noite voltar para Deus, para os seus hábitos, para o seu estilo de vida, com sinceridade, se colocar como você é e como você está diante de Deus, sem nenhum subterfúgio, né? Sem nenhuma enganação, com clareza: eu sou assim mesmo, Senhor. Eu estou aqui diante de Ti, eu vim aqui para Te ouvir, para Te aprender contigo. Eu não tenho conseguido vencer, eu tenho fracassado, eu sou um derrotado mesmo, mas eu vim aqui, eu estou aqui diante do Senhor. E Ele promete que Ele vai pegar você como você é e como você está, e vai transformar você, vai mudar você, vai modificar você completamente. Porque isso não tem hora nem lugar para acontecer. Se perguntar no momento em que mudei, eu não sei contar, e você também não vai saber. Na presença do Criador desaparecerá ou será insignificante a atração do que agride, intoxica e adoece. Isso não tem explicação, isso é um milagre. E se apartares do precioso do vil, serás como a minha boca. Na segunda parte do verso de Jeremias: tenha somente alimentos sadios em casa. Uma vez ajudei um casal de aposentados em Brasília, e ambos disseram: vai lá em casa para a gente conversar. E na mesa assim, os dois disseram: nós vamos jogar tudo fora que está na geladeira e na despensa. O senhor faz uma lista, nós vamos comprar no mercado. Fizeram exatamente assim. Ele tinha uma cirurgia marcada de hemorroides, não fez a cirurgia. Ele era gordo, tinha 130 quilos. No prazo de 2 meses e meio, ele emagreceu 27 quilos e não fez a cirurgia. Ela também era obesa, também emagreceu moderadamente, devagar, como é o certo, e ambos passaram a ter saúde, qualidade de vida. Ele era juiz federal aposentado e era professora aposentada de nível médio. Dr. Luiz Carlos Dotto, o nome dele, e ela, professora Lúcia. Estude e saiba comprar alimentos saudáveis. As coisas boas não acontecem por acaso. Não vamos falar de Deus, né? Então tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se interessar. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. A questão social a que me referi, né? Como é que eu vou viver sem os meus amigos, sem os meus parentes, sem os meus vizinhos? Agora eu vou comer tudo certinho e eles vão querer comer do jeito deles. Como é que vai ser essa relação daqui para frente? Deus vai cuidar disso também. E daqui a pouco eles vão querer que você vá na casa deles ensinar também que você está fazendo tão bem para você, porque é instinto humano ter saúde, viver com qualidade, né? E você vai se tornar um testemunho da graça de Deus. Prove amar os teus filhos, sendo exemplo de saúde para eles. Não dê para os seus filhos o que faz mal, não compre, não use, né? Escolha a minoria sadia que se cuida, que se ama. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: o amor seja não fingido, aborrecer o mal,
e apegados ao bem, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora você não sabe como isso vai acontecer, mas Deus cuida do processo, e Ele faz isso junto com você, se você deixar. Não finja, não se engane, ame os melhores modelos. As pessoas dizem assim: eu não estou tão mal, olha aquela lá, olha aquele lá, e olha o pior, né? Se você se comparar com o pior, claro que você vai se achar melhor que ele. Qual é o modelo certo? O melhor. O melhor é o modelo certo. Por isso que Jesus se coloca diante de você para ser o teu modelo, porque não há ninguém melhor do que Jesus. Amém. Não olhe para modelos errados, não siga modelos errados, siga o melhor. Não lute contra o mal, porque ele é mais forte do que você. Utilize o bem a teu favor. O mal vai derrubar você se você lutar contra ele. Eu tenho que vencer os refrigerantes, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou tomar refrigerante. Não é assim. Beba água, e a voltar a tomar refrigerante, o que acontece com ela? Acaba, passa. É assim que a gente faz. Acenda a luz em vez de reclamar da escuridão. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como disseis. Odiai o mal e amai o bem. Para existir amor é imprescindível haver relacionamento prazeroso. Por isso que o pai comeu primeiro a maçã, estava docinha, gostosa, mas que você provavelmente não tem o hábito de comer dessa maneira. Depois comeu o pão integral, que é gostoso, junto com um patê gostoso. E os outros dias você vai querer repetir. Não quis agora, ninguém levantou a mão na primeira pergunta, porque saciou, satisfez, alimentou, nutriu. Não vai exagerar nunca se fizer assim. Soluções de Deus, né? Então, para odiar o arroz branco, que é refinado, que tem poucos nutrientes, que gera ansiedade, que é vilão das dietas, você se alimenta do arroz integral. E aproveita e já faz logo colorido, a grega, né? Para odiar as guloseimas e as drogas, você se alimenta das frutas, dos legumes e verduras. Para odiar as proteínas animais, você se alimenta das frutas oleaginosas, de qualquer cereal integral combinado com qualquer tipo de feijão, e também pode se alimentar de soja e seus derivados 1 a 2 vezes por semana. Ou seja, não vai comer soja todo dia, não vai viver à base de soja. Tem variedade, não precisa comer um tipo de alimento só. Para odiar o pão branco, se alimente do pão integral. Para odiar os refrigerantes, a eles bebe o verdadeiro refrigerante, que é a água. Para odiar as frituras, troque o processo. Asse em vez de fritar. Coloque batata assada. Para odiar o café, coma frutas, beba sucos e chás caseiros distantes das refeições até meia hora antes e 2 horas após. Nunca durante as refeições. Não beba líquido durante as refeições. Tolerância até meia hora antes, 2 horas depois. E nós estamos concluindo a palestra apresentando para vocês o que parece ser uma encruzilhada. E aí estão a fé e a razão. Você vai aprender agora a utilizar a fé combinada com a razão nesse processo. E o resultado é espetacular, para a glória de Deus. Você usa a fé vivendo na presença do Criador, como acabamos de estudar. E vou ensinar como viver na presença do Criador, apesar da correria diária. Você vai aprender isso agora, de maneira prática. Complemente a fé com mais informação e conhecimento lógico. Na área de saúde, nunca o conhecimento é demasiado. Você nunca vai saber tudo, nunca vai saber demais. E a razão, ela é movida por informação lógica.
mais 1 é igual a 2. O conhecimento de Deus é lógico, como está sendo comunicado aqui, transmitido aqui, e é agradável. Nós somos constituídos por 3 partes interativas: corpo, mente e espírito. Então, reze ou ore, dependendo da sua confissão religiosa, pela troca do paladar e da vontade. Em vez de você orar pelas doenças, para curar doenças, elas não são a causa, elas são consequências. A causa das doenças é o paladar adulterado e a vontade são o paladar adulterado e a vontade enfraquecida. Se você orar pela troca do paladar e da vontade, para que ele se torne de Deus em você, você terá o paladar de Deus e a vontade de Deus. Você já vai ter uma percepção aguçada pelas coisas saudáveis, diferenciada totalmente. E isso vai levar você a escolher a compra, o preparo e o consumo do que faz bem. Ore por auxílio na compra. Não compre alimentos sozinho, humanamente falando. Não compre alimentos sem Deus. Compre acompanhado do seu espírito. E você evitará muita coisa errada que você está acostumado a fazer. Ore por auxílio no preparo. Quando estiver preparando os alimentos, para você preparar do jeito certo, no modo sadio. Ore por auxílio no momento da refeição. E diga para Deus o que está acontecendo com você. Diga com riqueza de detalhes, seja objetivo, para que depois você tenha condição de avaliar o tipo de auxílio que Ele está enviando. Seja específico com Deus no momento da refeição. Exatamente o que está acontecendo com você. Diga para Ele. Não precisa rebuscar a linguagem. Fala do seu jeito. Isso vai criar um estreitamento de relações com Deus que você jamais teve. Isso significa viver na presença de Deus como você jamais viveu. Porque o dia todo a gente é envolvido com comida e bebida. É verdade ou não? E se o dia todo a gente é envolvido com comida e bebida, o dia todo a gente vai estar envolvido com Deus. A vida é corrida? É. Mas você vai viver na presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus muito mais do que sente até hoje, do que sentiu até hoje. Dependa do auxílio superior para satisfazer todas as suas necessidades. Todas. Use a fé para controlar a razão. Muitas vezes parece lógico, não é. Não é verdade. Eu disse para minha irmã em São Paulo ontem, uma criança de 10 meses, ela, a avó, a criança com sintomas de intolerância à lactose e uma ordem médica para tomar leite. Eu disse: isso não é verdade, não dê leite para ela. Indiquei oleaginosas para fazer leite de oleaginosas, que tem um valor biológico superior em proteína, gordura e também contém cálcio. Nós vamos ver agora, para concluir, a história de Moisés, um homem sobre o qual há filmes que marcou significativamente a história, mas apesar do estresse agudo da liderança e de viver no deserto por 40 anos, liderando 13 milhões de pessoas. Você olha para os presidentes, quando eles entram no governo, eles têm cabelos pretos. Lá pela metade do mandato, os cabelos já estão brancos. Estresse da liderança. Moisés liderou o povo, não foi 7, 8 anos, 40 anos. E no deserto, um lugar onde não é adequado para seres humanos viverem. Mas veja o que diz o texto sobre Moisés quando completou 120 anos e morreu. Deuteronômio 34, verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Que tipo de alimento Moisés comia? O maná.
acabamos de aprender aqui. Esse é o maná de Deus, ingerido nessas condições, que você precisa ingeri-lo, usá-lo com auxílio divino. Jesus Cristo, o nosso modelo superior, muito melhor do que o próprio Moisés, que foi um assassino, que cometeu muitas falhas, por causa delas nem mesmo entrou na terra prometida. Jesus Cristo é nosso exemplo, nosso modelo, nossa referência em todas as coisas. E ele, quando entrou na história da humanidade, ele dividiu a história. Os historiadores, quando falam de história, eles sempre datam antes e depois de Cristo. E Jesus Cristo quer entrar na tua história, dividi-la também a partir de hoje. Quantos de vocês aceitam conscientemente de que Cristo entre na tua história e a divida para a glória de Deus com hábitos sadios? Quantos de vocês aceitam esse desejo dele de entrar na tua vida? Posso ver as mãos? Amém? É muito importante a gente se manifestar, sabe? Houve um período que eu não gostava de fazer apelos. Mas uma vez uma jovenzinha na porta me falou: por que o senhor não fez um apelo? Uma jovem dos 12 anos, com aquela ingenuidade, aquela singeleza, aquela pureza. Por que o senhor não fez um apelo? Eu estava com vontade de responder um apelo do Senhor. Esse é um momento muito especial, não é? Bem, eu disse que nós precisamos aprender, nós nascemos sem saber as coisas. Nesse momento que vocês estão vivendo comigo, a nossa tendência é dizer: não faço mais isso, não faço mais aquilo. É verdade ou não? E a gente é sincero quando age assim, quando pensa assim. Mas o nosso cérebro nos trai. Você amanhã vai acordar com a tendência de praticar os mesmos hábitos que você praticou até hoje. Tudo igualzinho. Mas você aprendeu nessa noite hábitos diferentes. Então a gente não consegue uma mudança assim do jeito que a gente quer. Ah, que bom, conseguisse me transformar numa outra pessoa. De repente, isso não acontece. A gente tem que mudar aos poucos, não como eu que mudei tudo de uma vez e fiquei treino. Porque a tendência de voltar aos hábitos antigos é imensa, é muito grande quando a gente muda de um modo errado. Então tem uma orientação específica para mudar. E eu quero oferecer para você participar no dia 19 de julho de um curso, o curso Ecologia Alimentar, que vai ser realizado no Buffet Palácios, próximo à FAG, dia 19 de julho, ok? Das 8 às 17 horas, todo mundo querendo as mesmas coisas, no mesmo auditório, no mesmo ambiente, né? E você vai praticar 6 fatores essenciais que você aprendeu nesta noite, no café da manhã e no almoço do curso. Você vai praticar o curso de Ecologia Alimentar, combinação dos ingredientes, balanceamento de apenas 3 grupos por refeição, teor ideal para refeição em horário do dia, de fibras, carboidratos, simples e complexos, proteínas e gorduras. Isso parece complicado, deve parecer muito simples para você. Quais proteínas e gorduras contêm vida biológica e energia vital mais rejuvenescedora, para deixar a gente mais jovem, mais bonito, como é da vontade de Deus, né? A ausência de lactose e de colesterol, que não tem derivados animais. Prazer intenso, totalmente isento de culpa. Come, ora a Deus, agradece, não tem culpa, né? Porque está fazendo as coisas certas. Material didático exclusivo, 2 livros e um vídeo, né? Material didático só desse curso exclusivo. Certificado emitido pela Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida. Se você quer nunca adoecer, se você deseja viver sem doenças e remédios, se você deseja beleza natural definitiva, sem cosméticos, de dentro para fora, né? Se você deseja dizer adeus a celulite, varizes, estrias, flacidez, né? Que tudo isso é resultado de hábitos errados, você então precisa participar do curso de Ecologia Alimentar no Buffet Palácios,
que vai acontecer dia 19, que está dia 12, mas dia 19. Então, o curso foi planejado para ser um estudo intenso, profundo e denso, feito em apenas um dia, mas útil para sempre. Do tema que mais repercute nos indicadores de saúde, na qualidade dos relacionamentos, no sucesso pessoal, na beleza e na estética. Então, inscreva-se ainda hoje, se você puder, com a gente, né? Dia 19.